Em relação à arbitragem. A arbitragem, sim, as partes, como a senhora disse, é um juízo de fato, eles consensualmente, previamente, combinaram ir a um terceiro, que é o árbitro, a fim de decidir a sua divergência, o seu conflito. Então é isso que eu estou entendendo. Quando eu vejo, eu entendo conciliador igual ao mediador. Vou lhe explicar. Olha só, são figuras distintas, embora há muitas coincidências características entre elas. O conciliador, como o senhor bem colocou, é um negociador. Mas é um negociador que é credenciado pelas partes, e se não é credenciado pelas próprias partes, como acontece na convenção de arbitragem, é credenciado pelo Poder Judiciário, principalmente no G-crime. Aliás, a origem da conciliação em termos processuais vem lá do common law. A origem da mediação vem do civil law, que é do direito mais ou menos romano-germânico. O mediador é diferente porque ele aproxima as partes, propicia um ambiente adequado para que elas conversem e exprimam o que pretendem da resolução daquele conflito de interesses. E o mediador não tem a negociabilidade de dizer, não, por que você não abre mão disso? Não, o negociador desarma os ânimos e os espíritos, para que as pessoas, não tomadas daquelas raivas troianas, consigam se ver dentro da sua ótica humana, da sua ótica urbana, da sua ótica civilizada. O mediador é uma mera aproximação, mas sem ingerência direta negociante. Tá? Por isso que há essa diferença. Eu acredito, por que eu falei que eu jamais conseguiria ser conciliadora? Porque conciliar significa virar por outro e estabelecer uma regra de reciprocidade. Dizer, olha, esse valor não é tão importante quanto aquele. Você abre um pouquinho mão disso em prol daquilo. Vamos tentar a melhor solução para ambos. Vamos sacrificar de igual proporção as intenções iniciais e chegar ao mesotermo, o meio do caminho, o meio termo. É por isso que há uma diferença. O conciliador, inclusive, quando ele faz uma transação ou um acordo que não está dentro dos padrões que a legalidade permite, o juiz pode não homologar. O juiz pode, não, isso aqui viola interesse público, é direito disponível. Por exemplo, na questão do direito ambiental, quando a gente tem o termo de ajuste de conduta, o TAC, muitas das vezes a gente condena a um TAC uma empresa que a gente sabidamente, pela estrutura da empresa, pelo tipo da empresa, ela não vai poder cumprir aquele TAC na inteireza em que foi lavrado. Mas a gente já aceita que, se não for inteiramente cumprido, que pelo menos parcialmente o meio ambiente seja preservado de alguma forma, que se busque formas alternativas de, pelo menos, reflorestar aquilo que foi devastado, repor alguma fauna local, ou reconstruir o biótipo local de alguma forma. Então há uma diferença. Então a conciliação, vamos dizer assim, o que o senhor falou sobre Pontes de Mirandas na época de Pontes de Miranda, na verdade, dentro dos ordenamentos jurídicos que existiam na época, tanto a mediação como a conciliação estava uma enfiada nas outras, eram concêntricas. Mas a própria evolução do processo civil foram distanciando os territórios de conciliação e de mediação e diferenciou. Até porque eu tenho a possibilidade, querido, de mediação em ações de família, mediações em ações ligadas a empresas, a contratos internacionais. Então é por isso que existe essa diferença. Vai existir, já é uma descrição do próprio código, câmaras de conciliadores e câmaras de mediadores. E o mediador não necessariamente, querido, tem que ser um operador de direito, um formado, um advogado, um bacharel. Não, ele pode ser um psicólogo, pode ser um assistente social, pode ser um psicanalista. Aliás, algumas pessoas, eu acho que só o psicanalista, só tendo o compêndio de Freud para poder deslindar aquela alma. Porque às vezes o sujeito chega na audiência, querido, não se consegue extrair dele o que ele realmente quer. Porque tudo que é proposto, não aceito, não. Conhece aquela história?
há uma tendência mundial do processo civil contemporâneo de fugir da clássica solução imposta por meio do julgamento, de cima para baixo, para se adotar a solução horizontal, que é uma solução mais pautada na mediação, mais pautada na conciliação, onde as partes, por sua meme, por si mesma, produzem a justiça que tanto procuram, tirando talvez o grande foco de que o juiz seja o grande julgador, o grande decisor da situação. Porque muitas das vezes, senhores, a miúde, a realidade social, ela é mais premente em cima daquelas partes. E o juiz não tem, às vezes, por cegueira, às vezes, sentimental ou intelectual, visão dessa urgência social. Ok? Aliás, eu estou dando... Peraí um momentinho, deixa eu passar. Posso que eu falo logo? Só um minutinho, deixa eu dar só uma chance, depois você volta. Deixa eu dar só uma chance para ele. E a hora e local do lançamento do livro? Vai ser 10 de novembro, às 18 horas, na UCAM, Universidade Cândido Mendes, em Ipanema, Rua Joana Angélica, 63, se não me falha a memória. Ah, sabe, que bom. Dia 10 de novembro, às 10, 18 horas. Vai ter uma palestra, né? Vou falar muita Mas coisa. já existe a venda lá no... Tá, vai ter pessoas lá na venda e já está, esse livro já está disponível, o código, ele já está disponível na livraria Guanabara, lá na Rua da Assembleia. Lá no João. Lá no João. Mas eu acho que ele está querendo autógrafo. Ah, não, mas olha, eu estou sempre disponível, eu não me furto. Aliás, eu criei até um disque tira dúvida do novo código. Depois eu vou distribuir o número, eu vou montar um WhatsApp voltado a tirar dúvidas. Projeção de Vossa Excelência, que tem um desembargador em casa, que é a Dona Maria Estela, me esperando. Tá bom, obrigada. Manda um abraço. Hoje é aniversário dela. Tá ok, manda os parabéns a ela. Agora continua você, que você já vi que você está animado. Vá. Não, professora, veja, fala já me resolveu até a dúvida. Já Eu vejo o seguinte, não, pelo que a senhora está me colocando, eu acho que eu estou preso. Primeiro que eu tenho uma falha, que eu vou lhe dizer. E eu estava preso ao direito substantivo. E eu estou fazendo a distinção dentro do direito substantivo, que aí nós estamos de acordo. Sim. Que a senhora quando fala do Ponte Miranda, que é uma época atrás. Só que o que eu estou entendendo agora, a senhora está me esclarecendo, estou raciocinando, é que nós temos agora um termo que dentro, à luz do direito processual, ele vem com uma nova roupagem. Sim, é um novo processo civil. Exatamente. Gente, é um processo civil preocupado com a tutela do direito, inclusive dando poderes ao juiz em customizar o procedimento adequado para aquela causa. É o seguinte, a exegese é processualista, Sim, é do direito adjetivo. É o código que dá homenagem ao juiz, aos precedentes jurisdicionais e homenageia até, se você perceber, a questão de você atender os fins sociais da causa, Perfeito. as questões, para sensibilizar, porque o juiz cria o direito. Exato. Ele não meramente descobre. Não está ali na letra fria da lei o que é o direito. Exato. Qual é a tese jurídica mais adequada. E outra coisa, mesmo que haja uma súmula no STF ou no STJ, se ele entender que aquele caso concreto refoge aquele entendimento, ele fundamenta o distinguish, que é a expressão inglesa de dizer distinção, e aí ele vai julgar até se subtraindo daquela tese jurídica que está jurisprudencialmente predominando Uma coisa que me causa assim, animação, é o fato que eu vou ter uma tese jurídica adotada nacionalmente, do Oiapoque ao Chuí. Então eu não vou poder ter uma tese jurídica em São Paulo, uma tese jurídica em Curitiba, uma tese jurídica no Rio de Janeiro. Ela vai ter que ser, nós vamos caminhar para uma uniformização justa e razoável da jurisprudência. Eu não posso decidir a mesma causa no Rio de Janeiro de forma diferente no Rio Grande do Norte. Agora, o que me causa preocupação, e eu vou falar mais na próxima palestra, é a questão do incidente da colegialidade qualificada. Que toda vez que eu não tiver um julgamento unânime da apelação, eu troco os membros, os velhinhos, né, do colégio e voto de novo até conseguir a unanimidade.
no lugar que tem bastante ministro, tudo bem, vai funcionar. Mas em Roraima, no Acre, no Amapá, como é que vai ser? Eu vou matar os velhinhos, agora vamos pegar outro velhinho para formar novo colegiado e vai ser complicado. Mas a preocupação, além da primazia da decisão de mérito, é de promover um processo. Você veja, o contraditório ganhou um quadrinômio. Eu tenho direito de tomar ciência, de me manifestar, de influir no julgamento da causa e ainda cooperar para toda duração razoável do processo. Então eu tenho uma nova dinâmica processual, é um novo processo civil. Mesmo diante da prescrição e decadência, eu vou ouvir as partes. Não vai ter aquela decisão mesmo na questão do ônus, a distribuição diferenciada e dinâmica do ônus probatório, eu vou ouvir as partes. Escuta, olha, está sendo impossível ao autor produzir, o senhor tem acesso a esse documento, papapá. Veja bem, se eu tenho acesso, eu me nego, ato atentatório de emenda da justiça. Outro caso de ato atentatório, mudei de endereço e não comuniquei ao juizado, o juízo. Também, eu estou querendo me extrair de responder judicialmente. Eu tenho que, se eu mudar, fazer o quê? Uma peça, mudei para Caixa Prego, número 8, apartamento, né? Taxinha, pronto. Por quê? Porque eu tenho ali um compromisso dos litigantes, de todos os sujeitos que interferem no processo, que vai Ministério Público, Defensoria Pública, terceiro interveniente, para quê? Porque haja julgamento do mérito e que haja formação num processo justo. É um novo processo, por isso que eu estou tão esperançosa. Alguns já afirmam, a senhora é romântica. Não! Muitas das regras do Código Buzaide, apesar das reformas todas processualistas, não proveu a atualização que se fazia necessária. Não dava a tutela ao direito. O processo não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento para materializar o que? O direito material. Então eu preciso dar a esse julgador poderes suficientes para cada caso ele poder atuar de forma eficiente e de forma a organizar o processo com um julgamento justo. Claro, existem algumas críticas, no artigo 12, né, a ordem cronológica da conclusão, mas é uma crítica infundada, porque o juiz poderá inverter essa ordem, pegar os casos mais simples, primeiro os complexos depois, sem que isso signifique a inversão, por exemplo, olha, vamos julgar primeiro essa causa, porque, olha, a mulher do governador é uma das partes. Ou porque o advogado que é do partido, não vou falar o nome do partido, né? Por sinal, eu tive um episódio há pouco tempo, muito desagradável, de um sindicalista que bateu numa bancária. E o dirigente sindicalista foi com um advogado que tinha um voto de um partido. Não vou falar o partido. E lá eu disse, olha, é flagrante delito. Por que o senhor não prende em delito? Primeiro, não tem lugar na carceragem. Segundo, se eu prender ele, vai vir o sindicato todo bancário aqui para a porta, eu não tenho efetivo para conter essa situação. Falei, legal. Puxa a faca do indivíduo. Puxou-se a faca do indivíduo. Tinha mais de 5,129, significa lesão corporal. E aí me deu aquele estalo de dinheiro e disse assim, pode verificar, todas as vítimas eram mulheres. Ele é um covarde, quanto mais. E o delegado realmente, como é que a senhora adivinhou? Eu falei, o senhor não sabe, eu tenho mediunidade. Resultado, a pessoa foi a conta do delito, abriu-se um inquérito e no dia seguinte, no mesmo lugar que ocorreu a agressão física à funcionária, estava lá o cara. Aquele cara que toma bomba, sabe, ele fica grande daqui para cima e daqui para baixo, parece uma rã, né? Aliás, tem uma cintura invejável, que eu acho que nenhum espartilho promove aquela cinturinha de Vespa. Então, veja, existem coisas, existem outros códigos que não se atualizaram. O Código Penal é um deles, o Código de Processo Penal, a própria CLT está capenga. Senhores, hoje existem relações laborais à distância, a pessoa está dentro de casa na internet trabalhando. E isso não é reconhecido, a habitualidade nesse caso não é vista. Então eu estou com um processo, lembre-se, o processo do Código de Processo Civil é subjetivamente aplicado às lides trabalhistas. Então ele vai promover maior justiça.
Ele vai trazer uma releitura do mérito de cognição. Porque conhecer não é só verificar fatos e direitos. Ver como um encaixa o outro e verificar qual o pedido que realmente tem amparo. Não só legal, mas legítimo. Existe interesse processual. Está lá aprovado até por múltiplas formas, não só documentais. Veja o caso da ata notorial. Eu não tenho prova nenhuma, eu produzo uma ata notorial, já tenho prova documental. É meio caminho andado. Já venço aquilo era uma espécie de vamos dizer assim, corrida com obstáculos, né? A audiência de instrução e julgamento tem advogados que passam mal. Ai, meu Deus! E ele disse que vai julgar no final. Muitas das vezes eu lhe pergunto, que direito teve as partes realmente de influenciar no julgamento, que às vezes ele já trouxe pronto, igual o relator, que já está com voto, né? Não é isso. Eu tenho direito de influir no convencimento do meu julgador, que ele me ouça, que ele até duvide de mim, mas me ouça, me dê uma chance de demonstrar as minhas razões, as minhas provas, o meu direito. Então é um novo direito. Vamos quebrar paradigmas, porque sempre acreditamos que o processo no Brasil se devotava ao julgamento. Quando eu digo que eu vou chamar o cara de primeiro lugar para a audiência de conciliação e mediação, eu coloco a autocomposição mais importante do que a contestação, que virou filha única, cheia de preliminares, cheia de filhinhos bastardos, né? Filhinhos bastardos sem pais. É uma moça muito bonita, entendam, senhores, e liberal. E aí deu isso. Então, é um novo processo civil. É um processo, lembra na minha primeira palestra, é um código que nasce no Estado Democrático de Direito. O Código de 39, a ditadura era Vargas. O Código de 73 era aquela ditadura castrense. Então nós temos, sim, novos vetores ideológicos, novas preocupações. Porque a gente não pode mais pensar num julgamento, na resolução judicializada de todos os conflitos de uma sociedade com a diversidade e complexidade da nossa. Então isso é importante. Por isso que eu estou me dedicando tanto ao código. Escrevendo muito, lendo muito, estudando. Está me dando trabalho? Inegavelmente, senhores. Mas não existe ganho sem dor. A gente só evolui quando a gente sofre. Sujeito que sempre passou bescamente na vida só ganhando chantilly e morangos, em geral, me perdoem, mas é um grosso imbecil. Aliás, às vezes insuportável. Você fica com a impressão de que, eu acho que eu nasci errado, né? Bato a cabeça o tempo todo e o cara vive com a vida na bandeja. Gente, não é assim. A evolução é feita de tropeços, de brigas interpretativas, hermenêuticas, ideológicas. Isso é salutar do processo. A cada vez que tem uma doutrina nova, um código novo, alguma coisa nova, a gente está renovando a esperança na justiça, no Brasil, na democracia. Está uma porcaria o momento que a gente está vivendo? Tá, mas está melhor do que já foi. Temos conquistas hoje impostergáveis, perto do que já fomos, impostergáveis. Não vamos aqui militar o retrocesso que alguns, né? Para que um novo código se o outro tinha não sei quantas reformas? Era uma coxa de retalho. Era um patchwork caipira. Sabe? Caipira é aquele que não combina nada com nada, né? E sai lindo. Não é. Então é importante. Eu vou buscar na cognição maior razoabilidade, maior proporcionalidade, um atendimento dos princípios que lá na Constituição estão já fundamentados, a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, a função social de alguns institutos que no direito material já estão reconhecidos no Código de 2002, Código Civil, função social da propriedade, da empresa, até da responsabilidade civil. Então é importante a gente ter essa ótica. Esse vento de inovação não é para andar para trás, é para evoluir. Agora, claro, toda mudança gera aquele medo. A zona de conforto sempre foi um lugar mais agradável, é quase um, né? É um sofá. Exatamente o que eu senti
Não, eu estou preocupada pela displicência de muitos da academia com relação ao novo código. Muitos apostando que não vai entrar em vigência e muitos achando que vai poder arrogar os privilégios do código anterior e defendê-los como direito adquirido. Norma de direito processual aplica-se imediatamente. Pois é, mas eu acho que a grossa maioria das pessoas esqueceu. Esquece, não esquece. Depois vai pagar um alto preço. Ah, mas eu podia. Aí é tarde, por isso poema de bairro. Professora, Quintana. muito interessante também. Até eu anotei, a senhora me falou da decisão surpresa. Nós, advogados, lidamos cotidianamente com isso. Ou seja, é o desembargador relator que leva o voto pronto no bolso, é o juiz mesmo, conforme a senhora falou. Eu lhe pergunto o seguinte, a senhora me diz que este código de dar... Vedação à decisão surpresa. Está proibido a decisão surpresa. A decisão surpresa, como é que ela é qualificada? Por exemplo, a decisão surpresa é aquela que eu reconheço, por exemplo, que descubro uma prescrição, uma decadência e eu decreto extinção do feito com resolução do mérito. Pá! É o tiro e ponto. Não. Mesmo, veja que está uma ressalva que eu li hoje. Mesmo diante da prescrição de decadência, que é matéria de ordem pública, eu vou chamar as partes para se manifestar. Mesmo. Por exemplo, um pressuposto negativo, convenção de arbitragem. Eu vou chamar as partes. Foi alegada a convenção de arbitragem, ela existe. Apresentada a convenção, acabou. Mas vou dar chance às partes se manifestarem. A senhora quer ver uma coisa? No nosso Código de Processo Civil atual, de 73, o artigo 331, fala que o juiz pode apontar, quer dizer, assinalar os pontos controversos. Ou seja, é uma matéria antes do saneamento, ou então na oportunidade do saneamento, ele assinala quais são os pontos controvertidos. A gente sabe que isso nunca acontece. Agora, já que você falou em pontos controvertidos, isso é teoria geral do processo. Ponto controvertido é aquele em que um alega e prova, o outro contra-argumenta e também prova. E aí eu tenho controvérsia que vai do território do fato ocorreu ou não ocorreu, e do território jurídico. Porque se o fato ocorreu, eu tenho uma tese, uma aplicação de fundamentação, se o fato não ocorreu, eu tenho outra fundamentação jurídica. Então, de fato de direito, a fixação da controvérsia nunca ocorreu. Mas agora o saneamento pode ser feito em audiência. Eu posso chamar as partes para depor e impor a elas, olha, eu não estou entendendo. Porque um provou A, e isso acontece no cotidiano. Um prova, alega e prova, e o outro contra-argumenta e prova. E eu fico sem visibilidade da realidade. Afinal de contas, o que se sucedeu aqui? E aí eu vou ter a oportunidade na audiência de saneamento compartilhado de puxar das duas partes. Podendo até nessa audiência de saneamento ele trazer uma testemunha. Olha, eu tanto tenho prova documental, como eu tenho uma testemunha. A testemunha, senhores, são os olhos, os ouvidos e a boca da justiça. Cuidado que ela é cega, surda. Não. Bom, acho que essa crítica é do Bento. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigada, boa noite, valeu.